Eu entrei na confeitaria por necessidade. A necessidade virou obsessão. A obsessão pelo conhecimento, técnicas e busca pelo sorriso do meu cliente virou empreendedorismo. O empreendedorismo virou o meu estilo de vida. E o meu estilo de vida me trouxe suficiência. O meu nome é Simone Izumi. Bem-vindos ao projeto Reviravolta. Bem-vindos à segunda aula do projeto Reviravolta, um projeto que foi criado com o intuito de capacitá-lo, sobretudo inspirá-lo a dar a volta por cima, independente da sua situação atual. A primeira aula gravada foi a trufa do restaurante da tia, da minha tia, que foi o meu primeiro produto lançado, comercializado em salões de beleza, restaurantes e com foco direcionado nas técnicas de um bombom modelado recheado. Hoje a gente vai ter o direcionamento no olhar sobre bases banhadas e como objeto de estudo traremos o nosso amado e popular pão de mel recheado. Tentarei fazer da forma mais simples possível na tentativa de motivá-los para irem para a cozinha e botarem na prática, mas ao mesmo tempo, novamente reforçarei as preocupações em relação à segurança alimentar. Se você não assistiu a primeira aula gravada da trufa dourada da tia, essa aula ela está disponível gratuitamente na nossa plataforma chocolatria.com.br no link Projeto Reviravolta. Lá você também encontra todos os nossos cursos online profissionalizantes. Para confeccionarmos a massa do nosso pão de mel, vocês vão ver que vai ser simplesmente a união da base 1 com a base 2. A base 1 envolve líquidos, gordura e açúcares e a base 2 é uma mistura de secos, tá? E o montante que a gente vai confeccionar seria para assarmos numa assadeira tamanho 4, numa assadeira retangular. E aí vem a seguinte pergunta: Simone, mas eu não tenho uma assadeira número 4 ou é um volume muito grande para minha família? Esse tamanho é bacana para quem vai comercializar. Mas se eventualmente você quer fazer numa assadeira pequena só para a sua família, você pode usar a tabela de conversão de volumes que a gente preparou especialmente para você. Logicamente, esse pão de mel pode ser feito numa batedeira, só que eu vou reproduzir tudo à mão da forma mais simples possível, caso alguém não tenha batedeira, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com essa base de açúcares. São 3 tipos de açúcares: leite condensado, açúcar mascavo. Se o açúcar mascavo estiver muito empedrado, você pode quebrar com um garfinho ou processar, tá? Para ter uma homogeneidade melhor. E aqui seria mel. O mel que eu utilizo seria o mel da MB, tá? Mas se eventualmente você tiver uma situação financeira muito difícil, você poderia substituir por glucose amarela sabor mel, né? É lógico que eu sempre vou indicar o melhor insumo ao seu alcance. Pão de mel é baseado em mel, só que muitas vezes você precisa começar de alguma forma, né? Então é largamente utilizado, tá? Então existem várias marcas no mercado que vocês poderiam se informar. Depois de misturar os 3 açúcares, a gente adicionaria manteiga derretida, tá? Então na minha produção eu uso manteiga tipo extra sem sal para ter controle sobre a quantidade de sódio, sal envolvido. Mas se eventualmente você não tiver condições financeiras de trabalhar com manteiga, você poderia estar procurando uma margarina 80% lipídios para substituir, tá? Sempre com esse norte, esse propósito de a cada ano ter uma evolução na qualidade dos seus insumos. E por último, utilizaremos leite UHT. Vou adicionar o leite condensado numa vasilha, raspando com uma espátula de silicone.
Tudo isso já foi pesado. O preparo prévio dos ingredientes se chama mise en place, tá? Então isso daí é muito importante para você fazer a conferência de todos os ingredientes. E um outro detalhe muito importante é que os mesmos precisam estar na temperatura ambiente. Qual seria a temperatura ambiente da confeitaria? Entre 20 a 26 graus. Açúcar mascavo. Coisinho. E eu vou misturar. Uma observação, quando você trabalha com esse batedor de arame fouet, uma coisa que eu sempre me preocupo seria em relação à ergonomia, porque trabalhar com confeitaria é muito cansativo e o corpo vai se esfarelando ao longo de décadas de trabalho. Mas eu vejo que muitas pessoas seguram e misturam desta forma. Essa elevação do seu antebraço vai te começar a causar sérios problemas futuros, incluindo bursite, tá? Então o processo que eu costumo indicar seria o descanso do antebraço e a mão ela inverte, tá? Então é nesta postura que você deve trabalhar. Muito bem, temos aqui a nossa mistura dos 3 tipos de açúcares. Vamos adicionar agora a manteiga derretida. Novamente, se você tiver batedeira, você vai fazer todo o processo na batedeira, tá? Como vai existir um montante de secos grandes, o que eu recomendo seria você trabalhar com aquela raquete, que seria isso daqui, tá? Porque aí vai forçar menos o globo. Ai, peraí. Que aí vai forçar menos o globo, tá? Eu costumo utilizar a raquetinha. Então, para finalizar a base 1, eu vou adicionar o leite, tá? Para facilitar a mistura, eu vou dividir em 2 partes. Eu vou adicionar a primeira metade, vou misturar. Inicialmente tem que ser devagar para não espirrar em você. Primeira metade absorvida. Então vamos adicionar o restante. Esse leite ele está em temperatura ambiente. Muito bem, base 1 preparada. Agora a gente vai peneirar os secos da base 2, que seriam farinha de trigo, bicarbonato, especiarias. Aqui eu estou utilizando canela, noz moscada, cravo em pó, mas você pode escolher a especiaria que mais vai de encontro com o seu paladar. Pode colocar gengibre em pó, anis estrelado, cardamomo em pó, que vai ficar tudo muito, muito bom. E, por último, eu acrescento no meu pão de mel cacau em pó. O cacau que eu costumo utilizar é o Extra Brut da Callebaut. Farinha peneirada, agora eu vou peneirar o bicarbonato de sódio, as especiarias e o cacau em pó. Então, na maioria das vezes, o pão de mel não leva cacau em pó, mas eu acho que ele promove um equilíbrio muito bacana e uma coloração atraente. Então agora eu vou homogeneizar os ingredientes secos antes da adição, tá? Então a partir do momento que existe farinha de trigo, você tem que evitar o excesso de batedura, porque senão você vai começar a desenvolver o glúten e o seu bolo vai ficar tão pesado, tão duro, que você vai tacar na parede e vai quebrar a parede e o bolo vai permanecer inteiro. É um exagero, claro, lógico, mas é só para realmente você tomar cuidado, tá bom? Então a movimentação na incorporação, principalmente se você estiver usando uma batedeira, tem que ser o mínimo suficiente apenas para incorporá-lo, tá? Então, como eu tô fazendo uma mistura na mão, eu vou imaginar dividir essa porção de secos em 1/3. Eu vou adicionar o primeiro 1/3, vou começar a misturar antes
de toda a farinha desaparecer, eu já vou adicionar a segunda porção. Assim, eu paro e coloco a última porção. Então vocês vão misturar até obter essa homogeneidade de massa, tá? Agora é só colocarmos numa assadeira e levar para assar. Vou colocar essa massa numa assadeira número 4 retangular, mas você pode porcionar em assadeiras pequenas, em formas de bolo inglês, do jeito que você preferir. Então a gente vai passar no fundo um desmoldante, tá? Esse desmoldante eu quero priorizá-lo somente no fundo. Eu não vou passar na lateral, porque o intuito é realmente a massa grudar na lateral para forçar um crescimento mais homogêneo, tá? Se eu passo na lateral, durante o cozimento vai ter um desprendimento natural e o seu bolo vai começar a ter esse crescimento como se fosse um vulcão, tá? Por conta da contração da lateral. Toda vez que você passa desmoldante, que é um gás, né? É importante você não aspirar, que isso a longo prazo vai detonar o teu pulmão. Então, sempre ensino para que você espirre longe e prenda a respiração, tá? Como é um gás, evapora rápido. Se você não tiver desmoldante, você pode colocar um fundo de papel manteiga ou o velho untar e enfarinhar. Existem receitas de desmoldantes caseiros, vocês podem dar um Google que vocês vão achar várias bases que você poderia fazer uso também. Então agora a gente vai despejar toda a massa na assadeira. Pega essas ondas aqui, ó, Má, de cima. Do que nivelar com uma espátula, eu prefiro fazer o seguinte movimento. Isso aqui já é suficiente para você nivelar a sua massa. Você não tem a necessidade de ficar alisando com uma espátula, tá bom? Muito bem, então agora a gente vai levar para assar num forno pré-aquecido. Se você tiver um forno de convecção, aqui no Chocolateria a gente costuma acertar a 155 graus em torno de 30 minutos ou até aquele velho ponto de você espetar um palitinho e o mesmo sair seco. Se você estiver trabalhando com forno doméstico em casa, a primeira coisa que eu recomendaria, se você quiser adotar um padrão, seria o de você investir num termômetro de forno. O termômetro de forno é um reloginho, né, onde você vai ter um controle absoluto da temperatura interna do seu forno. Fornos domésticos costumam ter uma grande variação, mas a referência para assar seria numa temperatura 180 graus pelo mesmo tempo, cerca de 30 minutos. Existe essa regrinha de 20 a 30 graus a mais em relação a um forno de convecção. Para criarmos um ambiente úmido favorável à maciez desse bolo, você pode colocar uma pequena assadeirinha no fundo, na parte de baixo do seu forno com água, tá? Para criar um ambiente extremamente úmido que vai impactar diretamente na maciez e umidade do seu bolo. Então eu já tenho uma assadeirinha com água aqui dentro, o forno já está na temperatura desejada, já estou com minha assadeira com a massa crua apoiada em cima de uma outra assadeira, então eu vou colocar para assar.
Vou colocar 30 minutinhos para assarmos. Eu vou começar o processo de derretimento do nosso chocolate. E carregando como nenenzinho aqui, eu tenho um pacote de 2,5 kg do All Leite Callebaut. Eu vou deixar registrado aqui no vídeo os tempos que foram levados no micro-ondas. É um derretimento intervalado para você revolver o chocolate para não ter um ponto concentrado de calor. E se você tiver mais dúvidas em relação a derretimento ou temperagem do chocolate, sobre a química da manteiga de cacau, existe a minha aula de temperagem de chocolate. Primeiro tempo de 1,5 minuto na potência alta em um micro-ondas de 220 volts, temos esta situação. Então, com uma espátula, eu vou começar a revolver o chocolate para trocar de lugar e não ter um ponto concentrado, porque senão eu vou ter um chocolate queimado. Eu vou voltar mais 1,5 minuto. Segundo tempo de 1,5 minuto, temos esta situação. O chocolate já está num processo intenso de derretimento. Ó, e se eu pegar um termômetro a laser e fizesse a medição, ele já está em média 37 graus. Então, a partir deste ponto, eu já tenho que tomar mais cuidado. A zona ideal de derretimento seria entre 40 até no máximo 50 graus. Tá? Então agora eu vou levar mais 1 minuto. Depois do último minuto de derretimento, temos aqui o chocolate perfeitamente derretido em 45 graus. Então vocês perceberam que a gente derreteu esse chocolate em pouquíssimos minutos. Foram 2 tempos de 1,5 minuto, mais um tempo de 1 minuto na potência alta em um micro-ondas 220 volts. Caso você trabalhe com micro-ondas 110, talvez tenha necessidade de um tempo extra, mas vai de 1 minuto, se eventualmente tiver muito derretido, mas falta pouco para chegar acima de 40 graus, acrescente 30 segundos. O objetivo é não queimar esse chocolate e ter o mesmo derretido entre 40 a 50 graus. Você precisa ter em mãos um chocolate com esta fluidez, como se fosse um mel, extremamente fluido, sem gruminhos, tá? Caso você não tenha esta situação e tenha uma situação de um chocolate pastoso, viscoso, você tem em mãos um chocolate com desidratação. Daí eu aconselho você assistir a primeira aula da trufa dourada, onde eu menciono sobre essa problemática, tá bom? O chocolate estando acima de 40 graus, entre 40 e 50 graus, a gente pode começar a dar início ao processo chamado temperagem, tá? Então, para temperagem, eu vou fazer através do método tablagem e vou seguir o modo indicado na embalagem do chocolate escolhido, tá? Eu estou trabalhando com Callebaut, que segue uma legislação europeia, que é diferente do chocolate nacional. Então, vocês têm que atentar a essas diferenciações na hora do trabalho. Novamente, se você quiser estudar comigo, tem uma aula de temperagem com mais de 6 horas de metodologia chocolateria, tá? Então, aqui eu tenho uma pedra. Antes de dar o início ao nosso trabalho, a gente vai higienizar com álcool 70%. É interessante essa pedra, ela estar bem fria ao toque. Quão frio seria? Entre 20 a 23 graus, mais ou menos como norte de temperatura, tá? Então, o chocolate estando acima de 40 graus, sendo um chocolate ao leite, como que eu vou trabalhar? Eu vou despejar a totalidade desse chocolate, vou promover movimentos rápidos, uma agitação para começar a incitar a proliferação dos cristais que vão me favorecer a estabilidade futura. E também eu vou promover essa queda de temperatura até chegar em média 27 graus, tá? A partir do momento que eu cheguei 27 graus, através desse equipamento chamado soprador térmico, eu vou esquentar até a temperatura de aplicação em torno de 29 graus.
Então aqui estou fazendo a temperagem do chocolate através do método chamado tablagem, que seria o resfriamento do chocolate em uma pedra fria ao toque. Vamos ver se eu acerto o Marcelo daqui. Ainda quase. Tenho que me esforçar mais. Recolhi o chocolate e eu tenho essa situação. O chocolate está em média 27 graus e eu tenho uma série de gruminhos sólidos. Então, neste momento, eu vou fazer uso dessa pistola de aquecimento chamado soprador térmico e vou derreter todo esse sólido e vou aquecer o montante total até a temperatura indicada na embalagem, que seria 29 graus. Eis o nosso bolo recém-assado. A gente acabou de tirar do forno e desenformamos ainda quente. Se vocês observarem, ainda sai uma fumacinha do mesmo. Agora a gente vai deixar esse bolo esfriar para só então cortarmos com esse cortador de diâmetro 5 centímetros de diâmetro. É uma sugestão de tamanho apenas, porque ele vai firmar mais quando ele estiver frio do que quente. Enquanto a nossa massa de pão de mel esfria, a gente vai dar continuidade preparando o nosso recheio. Se você quiser rechear simplesmente com doce de leite, pasta de avelãs, uma trufa, um brigadeiro, ótimo. Aqui a sugestão seria um doce de leite. Um doce de leite nesse ponto pastoso, né? Porque a gente não quer que ele fique escorrendo. Você pode cozinhar na pressão se você quiser. Essa é a referência que eu utilizo aqui no Chocolatria. E para não ser apenas uma inserção simples de doce de leite, a gente vai trabalhar com textura e aromatização. A gente vai agregar nesse doce de leite a cada 200 gramas, 10 gramas de nibs de cacau para gerar um equilíbrio na doçura também. Vamos acrescentar 10 gotinhas de óleo essencial de laranja da Gran Chef. Muito bem, então a simples adição de nibs de cacau e óleo de laranja faz com que você comece a gerar um diferencial no mercado, um valor agregado, porque as pessoas, elas costumam se limitar à utilização do doce de leite. Então, eu vou colocar esse doce de leite em um saco de confeiteiro e deixar reservado até o momento de aplicação. Agora a gente vai começar a rechear o nosso pão de mel que já está frio, tá? Então, como que eu costumo fazer pão de mel recheado? Eu quero promover um pão de mel integralmente recheado, porque às vezes, quando você simplesmente corta e recheia com um saco de confeiteiro, existe uma concentração maior num pedaço do que no outro, né? Então, para você ter uma distribuição ao longo do pão de mel, eu costumo fazer isso daqui, uma perfuração dos dois lados. E como que eu faço? Utilizando um canudinho, que esse daqui é o canudo para fazer canole, mas você pode tentar procurar qualquer outro formato semelhante para você perfurar. Esse caninho, ele tem um diâmetro médio de 1,5 cm, proporcional, né, para um cortador de 5 centímetros de diâmetro. Então, com cuidado e com delicadeza, eu vou começar, ó, a cortar, né, os pedaços de pão de mel, ó. Tirei, eu vou trazer para uma base de apoio
E com esse tubinho aqui, eu vou fazer uma pressão para tirar o miolinho, ok? Olha, vocês observam que o pão de mel, ele é muito, muito, muito fofinho. Ele é como se fosse uma esponjinha. Então, por isso que depois de recheado, a gente vai mantê-lo refrigerado por uns 20 minutos na geladeira, tá bom? Porque se você levar no freezer, o seu chocolate ele não vai ter uma cristalização perfeita, ele vai ficar feio visualmente, né? Então, no máximo, a refrigeração de geladeira para só então banharmos. Os pães de mel já estão frios, o recheio já está disposto no saco de confeiteiro e o meu chocolate que foi temperado está no ponto perfeito para ser aplicado. Esse chocolate, na verdade, ele foi temperado há 4 horas atrás, só para vocês terem uma noção em relação à dinâmica de gravação. Só que o intuito é saber gerenciar esse chocolate, limitarmos a temperagem para apenas uma vez ao dia, né? É uma coisa que a gente costuma fazer no Chocolatria e para quem tiver interesse eu ensino toda a metodologia de gerenciamento de chocolate na aula online de temperagem, tá? Então, temos as nossas bases perfuradas, então a gente vai encaixar o bico lá embaixo, começar a apertar até chegar no topo, corta o traço e sai. E vamos prosseguir desta forma. No segundo momento, a gente vai pegar uma pazinha ou faquinha qualquer, ó, para realmente nivelar esse recheio, tirando eventual excesso. E qual seria a preocupação? O recheio na parte de trás do pão de mel, né? Que se não for bem coberto, ele pode começar a melecar. Então, o que eu costumo fazer? Ó, eu tenho essa parte aqui exposta, né? Então, eu vou pegar um pouquinho do chocolate, ok? E eu vou cobrir essa parte aqui, tá? Como eu estou usando um tapete de silicone, eu já vou aproveitar e deixar ele cristalizar, endurecer no próprio tapete, mas poderia ser eventualmente um papel manteiga. Então, desta forma, vocês vão ter uma vedação muito mais segura, muito mais confortável. E eis o momento do banho do pão de mel, finalmente! Temos aqui as nossas bases de pão de mel devidamente cristalizadas. Esse é o fundo com a vedação já cristalizada, então vocês concordam que eu vou ter um apoio super confortável na hora do banho, né? Então, para banhar eu vou utilizar um garfinho de apoio, tá? Eu gosto desse formato de garfinho. Só que se você não tiver em mãos, você pode adaptar um garfo desta maneira, tá? Só que ao invés da gente banhar e apoiar já direto num papel manteiga ou num tapete de silicone, eu tiro o excesso para não ter uma casca demasiadamente grossa. Que o bacana do doce seria o equilíbrio, né? Porque às vezes, quando você faz uma camada muito grossa, você não consegue sentir o sabor, a delicadeza do bolo de mel e o recheio. O interessante, o objetivo sempre seria a harmonização de todos os sabores, tá bom? Então, depois que eu banhar, eu vou apoiar numa grade. Só que num primeiro momento, eu vou fazer um banho simples, que seria só com o garfinho, tá? Eu vou pegar, banhar, eu vou apoiar desta forma. Eu não posso apoiar na totalidade da base, que apesar de ser confortável na hora da extração,
isso me dificulta a soltura do mesmo aqui na base de apoio. Então eu vou apoiar parte da base no garfo, só que a outra parte vai estar em balanço, porque desta forma eu consigo apoiar com facilidade na base de apoio, soltar, deslizando o garfinho para só então sair. Tá? Os outros banhos eu vou utilizar uma grade de escorrimento, com o intuito realmente de ter a casquinha bem fininha, tá? Então, quando eu utilizo a grade de apoio, eu também utilizo uma espátula chamada offset, tá? Que ela vai me facilitar na hora da extração. Eu tombo ligeiramente, apoio nessa espátula, faço um movimento circular para tirar o excesso, para só então dispor no tapete de silicone ou papel manteiga. Um outro equipamento que vocês vão ver eu utilizar seria esse soprador frio, que vai realmente tirar todo o excesso de chocolate na base banhada, tá? Muitos me perguntam, Simone, poderia ser um secador frio? Poderia, seria permitido se você fizer este procedimento, tá? No caso, você tem que ter uma identificação de que tem uso exclusivo para chocolate ou para confeitaria, para estar de acordo com os padrões de vigilância sanitária. Eu vou pegar a base, a parte superior vai ser a parte de apoio, eu vou empurrar, tá? Até chegar quase no final, para só então virar. Eu vou equilibrar no meu garfinho e eu vou fazer delicadas trepidações na base, na tentativa de tirar o excesso de chocolate no topo. Eu vou sair reto, tá? E aí eu vou vir aqui na minha base de apoio, eu vou inclinar o garfinho, inclinar e sair com o garfinho para a lateral. Você tem essa opção de deixar o banho simples desta maneira, só que aqui eu vou apresentar uma decoração através de um sinete. Lembra quando a gente estampava cartas antigas com cera derretida? Logicamente eu não sou dessa época, tá? Então a gente usa um spray congelante, mas para baratear o custo você não tem necessidade disso. Você pode encapar com plástico filme e deixar mais ou menos uns 30 minutinhos no freezer, tá? Por quê? Quando esse sinete congelado relar no chocolate, ele vai ter uma contração imediata de tão gelado que ele está. Então eu vou fazer um congelamento para ter uma ação imediata, e eu vou aplicar no meu pão de mel. Desta forma, vocês conseguem fazer a personalização do seu pão de mel com o seu logotipo, tá? O sinete ainda está congelado, eu conseguiria estampar mais 3 pães de mel logo no sequencial. Então eu vou fazer mais alguns para vocês observarem como seria a dinâmica. Agora a gente vai fazer o banho com a retirada do excesso de chocolate com o soprador frio. Da mesma forma eu vou mergulhar a base, vou virar, vou resgatar e agora eu nem preciso trepidar. Eu só tiro o excesso e coloco já direto na grade. Eu vou fazer um sequencial de 3 bases para vocês darem uma olhada como que a gente costuma fazer no nosso dia a dia.
Então agora, com uma certa distância, é importante não deixar uma casquinha muito fina nas extremidades, tá? Então, com a espátula offset, eu vou começar a extrair, ó. Apoia na mesma, dá uma giradinha, venha no tapete, inclina e libera, tá? Esse soprador, aqui na nossa produção, ele é carinhosamente chamado de narigudo. Então vocês aqui percebem que a gente tem uma casca muito mais fina do que aqui, né? Então reflete em economia e uma mordida muito mais delicada. Hora da embalagem, porque não basta somente fazer, né? Tem que saber apresentar para o seu cliente. Então agora eu vou te mostrar a vantagem de você fazer esse processo de retirada de excesso, tá? Então temos a primeira versão que foi simplesmente banhada. Ela está pesando 75 gramas, tá? Então aqui, ó, só para efeito de comparação, eu vou zerar a balança e eu vou colocar aqui, ó, 68 gramas. Isso significa que você utiliza 10% a menos de chocolate. A cada 1 quilo você economiza 100 gramas, o que é muito significativo, né? Fora que a degustação vai ser muito mais prazerosa. Você vai ter uma casquinha fininha e uma harmonização perfeita com o bolo e o recheio, tá? Então agora a gente vai embrulhar. Aqui, como sugestão, eu tenho as bases embrulhadas previamente num plástico filme, né? Você poderia já colocar um adesivo, né? E finalizar desta maneira, por exemplo, ó, colar um adesivo assim e eventualmente no fundo também colocar data de validade, tudo certinho para comercializar, tá? Então esse é um formato. A outra opção, a gente vai utilizar um papel de seda que vende decorado, né, em lojas. Esse é um personalizado do Chocolatria. Eu tenho aqui um quadrado e eu vou começar a fazer pregas, tá? Então eu começo fazendo uma pontinha e eu começo a fazer pequenas dobras ao longo do meu pão de mel. É um trabalho mais elaborado. Olha lá, no final eu faço essa última preguinha aqui, só que dependendo do público, justifica. E aí a gente finaliza com um adesivinho, né? E aí no fundo eu também coloco o meu controle de validade, tá? Então aqui já tem um acabamento absurdamente diferente do daqui, mas você tem que analisar qual é o seu público-alvo. Vamos fazer o corte do nosso pão de mel? Olha isso, minha gente! Um pão de mel de cabo a rabo recheado. É isso que a gente quer. O simples que conforta, mas um simples bem feito. Eu espero que vocês tenham gostado da segunda aula do projeto Reviravolta e me marca quando vocês fizerem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!